Histórias tão verdadeiras que às vezes parece que são inventadas. Manuel de Barros. O que acontece quando alguém realmente ouve uma história? Uma mulher amante das artes era casada com um homem raso feito uma tábua. Ela já tinha feito de tudo para que o marido gostasse das belas coisas da vida, mas sempre que tentava mostrar-lhe uma poesia, um quadro ou fazê-lo ouvir uma melodia, ele reagia da mesma maneira. Revirava os olhos, dava de ombros e voltava aos seus afazeres. Quando ela já estava quase desistindo, eis que um dia chega ao vilarejo um famoso contador de histórias. Durante várias noites ele contaria o grande épico Ramayana. A mulher insistiu para que o marido fosse. Ele resmungou, mas resolveu agradar a esposa. Foi. E se sentou lá atrás. A apresentação duraria a noite toda e ele, assim que chegou, pegou no sono. Dormiu do princípio ao fim. No dia seguinte, pela manhã, quando o espetáculo estava prestes a acabar, distribuíram doces, como de costume. Colocaram alguns na boca do homem adormecido. Ele acordou e foi para casa. Ao chegar, a mulher lhe perguntou, ansiosa, o que tinha achado. Ah, doce, doce como o mel, ele respondeu. A esposa não se conteve de felicidade. No dia seguinte, ela insistiu novamente para que o marido fosse. Dessa vez, ele encostou numa pequena morada e, como na noite anterior, não demorou a cair no sono. O local estava apinhado e um garoto, sem ter onde ficar, fez dos seus ombros um confortável assento. Pela manhã, o homem se levantou, sentindo dores tremendas nas costas. Quando chegou em casa e a esposa lhe perguntou como havia sido a apresentação, ele respondeu: com passadas horas, foi se tornando um fardo cada vez mais pesado. A esposa, feliz de o marido finalmente começar a sentir as emoções e a grandeza do épico, disse: a história é assim mesmo. No terceiro dia, ele se sentou ao largo da multidão. Estava tão sonolento que se deitou no chão e chegou até mesmo a roncar. Ao raiar do dia, um pouco antes de acordar e voltar para casa, um cachorro se aproximou e fez xixi na sua boca. Quando a esposa o indagou como havia sido o espetáculo, ele mexeu a boca para lá e para cá, fez uma careta e disse: terrível, salgado, como a água do mar. A esposa ficou intrigada. Só sossegou quando o marido lhe confessou exatamente o que tinha acontecido. Ele dormira. Dormira durante o espetáculo, todas as noites. No quarto dia, a mulher foi junto e fez com que ele se sentasse na primeira fileira. Séria, disse que, sob hipótese alguma, ele deveria fechar os olhos. Então, aos poucos, com o passar do tempo, o homem se viu enredado nas aventuras e personagens do grande épico. Naquela noite, o contador de histórias estava descrevendo como um macaco Hanuman teve que saltar o oceano para levar o anel sinete de Rama a Sita, no reino do demônio. Quando Hanuman finalmente pulou, o anel escapou-lhe da mão e caiu no mar. Hanuman não sabia o que fazer. Precisava recuperá-lo rapidamente e cumprir sua missão. O marido, que escutava arrebatado,
disse em voz alta. Hanuman, não se preocupe, eu pego o anel para você. Levantou-se no pulo e mergulhou no fundo do oceano e encontrou o anel e trouxe-o de volta e deu a Hanuman. Todos ficaram impressionados. Acharam que esse homem era alguém especial, realmente abençoado por Rama e o macaco. Desde então ele é tido no vilarejo como um velho sábio e tem se comportado como tal. E é isso. O que acontece quando alguém realmente ouve uma história.